Vamos meditar hoje um texto que se encontra no Salmo 62, versículo 1, Salmo de número 62, verso 1, que diz: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação. Este é um salmo escrito por Davi. Não se sabe ao certo em que contexto, em que momento Davi escreve este salmo, mas o fato é que quando nós olhamos, por exemplo, os versos 3 e 4, você percebe que Davi está clamando a Deus contra aqueles que o perseguem. Davi compôs esse salmo da perspectiva de quem está sendo atacado pelos seus inimigos. Então imaginemos Davi como rei, sendo perseguido, sendo atacado, sendo blasfemado pelos seus inimigos. Nós sabemos muito bem que Davi enfrentou muitas batalhas, mas o fato é que esse salmo nos ensina que nós devemos confiar em Deus, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às angústias. O Salmo 62 fala claramente sobre a confiança em Deus, contrastando com a confiança que a pessoa pode ter em Deus com a falta de credibilidade humana. Então ele confia em Deus de fato. É tanto que o salmista começa dizendo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Então imagine a tribulação, as angústias, mas no momento da tribulação, no momento da angústia, ao invés de reclamar a Deus, ao invés de questionar a Deus, o salmista está ali, em silêncio. Ele está esperando no Senhor de forma paciente, em silêncio, na certeza de que Deus tem o melhor para ele, na certeza de que o Senhor tem controle sobre a sua vida, na certeza de que a salvação virá do Senhor. Então ele não reclama a má circunstância, mas ele espera de forma paciente, em silêncio, porque ele confia no Senhor. Isso é o que nos chama a atenção aqui neste salmo. Essa expressão espera silenciosa, do texto, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa ou silenciosamente. Essa expressão significa dizer literalmente está em silêncio. Então o profeta, Davi, o autor deste salmo, ele está em silêncio, esperando de forma paciente o agir de Deus, a resposta de Deus, a resposta às suas orações. Podemos perceber, queridos, que o cantor, já que se trata de um salmo, é um cântico escrito por Davi. Davi é o seu autor, como falamos. O cantor, portanto, Davi, ele se lança inteiramente sobre Deus. Aqui, como diz o próprio Charles Spurgeon, nós vemos exposto o fundamento de sua expectativa. Davi não deposita sua confiança em lugar algum, a não ser em Deus. O Salmo, ele começa no manuscrito hebraico, ou seja, no texto original em hebraico, com a palavra somente, que significa também apenas. De fato, a ideia do Salmo é
eu estou apenas somente esperando em meu Deus silenciosamente. Davi não tinha uma confiança mista. Ele não havia construído sobre uma fundação em parte de ferro e em parte de barro. Não. Tudo estava em harmonia por toda parte. Sua confiança estava depositada somente no Senhor. É uma decisão abençoada, queridos, esperar somente em Deus. Depois de experimentar de tudo e descobrir que todo o resto é um fracasso, agora é hora de se apegar somente em Deus. Certamente há o suficiente para nós nos braços do nosso Deus, nos braços do nosso Pai. A maioria das pessoas quer algo para ver, quer algo tangível aos sentidos para ser o objeto de sua confiança. Mas Davi, segundo o texto que nós lemos aqui, ele repousa somente em Deus. E aí está escrito: verdadeiramente a minha alma espera em Deus, dele vem a minha salvação. Davi espera no Senhor porque a sua salvação, o seu livramento estava a caminho. Seu livramento está chegando. Está chegando a hora do seu livramento. Davi tinha certeza disso, então ele esperava silenciosamente no Senhor. Ele tinha a paciência de aguardar o tempo de Deus. Essa salvação é uma salvação para o problema e para a tentação pelos quais ele estava passando. Uma salvação completa está a caminho, sem dúvida, para todos aqueles cujas almas estão esperando somente em Deus. Somos advertidos, somos ensinados aqui a aguardar, a esperar no nosso Senhor, na certeza de que o Senhor virá ao nosso encontro, trazendo-nos salvação, socorro, livramento na hora da angústia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Matthew Henry, ele vai dizer que a confissão que Davi faz da sua dependência de Deus e dele somente para todo bem está descrita aqui no texto. Ele diz: a minha alma espera somente em Deus. Apesar das dificuldades, apesar dos perigos com os quais eu possa me deparar, mesmo que Deus franza para mim a sua testa e eu fique desanimado ao visitá-lo, a minha alma não deixará de esperar nele. Ela ficará quieta para Deus. Esse é o significado da palavra. Minha alma está em silêncio. Ela está quieta, aguardando pelo Deus Todo-Poderoso, pela salvação que virá do Deus Todo-Poderoso. A minha alma não falará nada contra o que Deus faz. Ela somente aguardará silenciosamente o que Deus fará. Quando as nossas almas esperam em Deus, estamos seguindo tanto no caminho do dever para com Deus, quanto no caminho do consolo, quando nos entregamos de forma alegre, junto com a motivação das nossas ocupações, a sua vontade e soberania. Quando aquecemos e nos conformamos com todos os desígnios da sua providência e, no acontecimento estranho, aguardamos com paciência, colocando toda a nossa satisfação na sua justiça e na sua bondade,
independentemente de qual seja a situação. Ora, a nossa alma não está sujeita a Deus? Matthew Henry, ele faz essa pergunta. A minha alma não está sujeita a Deus? Ela deve estar. Seguramente é assim que deve ser. A nossa vontade deve ser absorvida pela vontade de Deus. Devemos aguardar silenciosamente a vontade do Senhor sobre nossas vidas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos maus momentos. Isso porque devemos nos submeter à vontade do Senhor. A minha alma tem respeito por Deus, porque é dele que vem a salvação. Ele não duvida de que a sua salvação está a caminho, mesmo estando momentaneamente ameaçado pelo perigo, ameaçado pelos seus inimigos. Ele espera em Deus. Ele espera em Deus e somente em Deus. Somente do Senhor vem a salvação, o livramento. Então devemos esperar em Deus, pois em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. É isso que diz o profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 23. E também encontramos algo semelhante no Salmo 121, verso 1 e 2. Devemos dizer, do nosso Deus eu sei que virá a minha salvação. E por isso nele eu serei paciente. Eu esperarei até que a minha salvação chegue, pois ela chegará no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o melhor tempo. Então eu espero silenciosamente no Senhor. Eu acho interessante que o Charles Spurgeon, ele vai aplicar esse conceito aqui descrito pelo salmista, dele vem a salvação, né? Ou somente em Deus espera a minha alma, né? E dele vem a salvação. Ele vai dizer que isso representa o cuidado de Deus para conosco. É um privilégio, segundo Charles Spurgeon, um privilégio do crente usar essa afirmação. Sim, isso mesmo. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Se o crente está esperando por alguma coisa vinda do mundo, essa é certamente uma pobre esperança, uma pobre espera. Contudo, se o crente busca em Deus suprir as suas necessidades, sejam bênçãos temporais ou espirituais, a sua espera não será em vão. Constantemente ele pode retirar do banco da fé e ter sua necessidade suprida pelas riquezas da misericórdia de Deus. Então esperemos no Senhor. Esperemos no nosso Deus que tem cuidado de nós. Esperemos no Senhor, pois dele virá no tempo certo, no tempo oportuno, virá a nossa salvação. O Senhor jamais nos abandona. Então esperemos no Senhor. Aguardemos no Senhor. Ainda que as adversidades da vida, as tempestades desta vida nos aflija, saiba, Deus tem controle sobre a situação. Deus tem controle sobre a tua vida, sobre a minha vida. E é por isso que podemos
esperar silenciosamente, tranquilamente, no agir de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A salvação virá, mas virá no tempo do Senhor. Então, esperemos no Senhor e aguardemos a sua vontade ser revelada a nós. Aguardemos pela sua salvação, pelo seu livramento, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém.